para estufar esse filó, como eu sonhei. Fala, galera, hoje a gente vai falar de um assunto traumático para todo brasileiro, né? O 7-1, né? O 7-1, assim, é engraçado, né? Eu não falei qual é a Copa, eu não falei qual time, eu não falei nada. Eu falei 7-1, todo mundo sabe do que eu tô falando. Me lembra um pouco 11 de setembro, né? Você fala 11 de setembro, todo mundo sabe o que é. Não precisa falar em Osama Bin Laden, não precisa falar em World Trade Center, não precisa falar nada. Todo mundo sabe o que é 11 de setembro. Então 7-1 é isso, 7-1 é o 11 de setembro do futebol brasileiro. Você fala 7-1, todo mundo sabe o que é. E o 7-1 foi... até me parece assim, assassinato do Kennedy, né? Onde você estava quando foi 7-1? Você assistiu com quem? Você estava assistindo? Virou um marco, né? 7-1. E posso dizer para você o seguinte do 7-1, né? Eu vejo muita gente aproveitando de forma oportuna para criticar, por exemplo, a CBF no 7-1. A culpa é da CBF e tal. Olha, eu acho engraçado pelo seguinte, porque eu acho que a CBF é culpada por tudo, tá? Eu sou radical nesse ponto. Acho que a CBF é uma entidade corrupta e uma entidade... eu não tenho nem palavras para descrever, adjetivos para falar da CBF, de tão terrível, podre que é aquilo. Mas, se tem uma coisa que você não pode culpar a CBF, é o futebol da seleção brasileira. Pelo seguinte, o meu argumento é o seguinte: a seleção brasileira sempre foi a vitrine da CBF. A CBF não cuida de nada, faz um péssimo campeonato brasileiro, não cuida dos seus atletas, desorganizada. Só que ela administra um futebol que produz talentos. Não por mérito da CBF, nenhum. A CBF não está nem aí. Mas o brasileiro é cultural, o brasileiro joga futebol muito e produz muitos talentos anualmente. E aí quando você junta os 11 melhores de um país como o Brasil, que todo mundo joga futebol pelada na rua, geralmente o resultado é muito bom. Tanto é que, apesar de uma entidade catastrófica como a CBF, o Brasil é pentacampeão mundial. Inglaterra, por exemplo, que é super bem administrada, a Federação Inglesa é organizada, não é corrupta, investe dinheiro pesado. A Inglaterra só tem uma Copa do Mundo e ainda assim em casa, controversa ainda, né? A vitória deles. Então, não acho que haja essa ligação. Acho que a seleção brasileira é, digamos assim, a maquiagem da CBF, para dizer que ela faz alguma coisa, que ela é boa em alguma coisa, quando ela não tem nenhum mérito. Nunca teve, apesar de abraçar a seleção de 70, dizer, tá vendo, nossa seleção, mas não é a seleção deles. Tá? A seleção brasileira é a seleção do Brasil, do povo brasileiro, que pratica futebol e que produz muitos talentos. A CBF não tem mérito nenhum. Então, se a CBF não tem mérito quando o Brasil ganha, a CBF também não tem desmérito quando o Brasil perde. O desmérito da CBF você olha para o Campeonato Brasileiro, para os estádios vazios, para a violência, para as péssimas condições do gramado, ao redor, para os cambistas, você olha para a corrupção dentro da CBF, mas não para a seleção brasileira. A seleção brasileira não tem ligação com a CBF, o 7-1 não é culpa da CBF. Eu acredito mais na teoria do foi um branco, né? Deu branco na seleção. Eu diria que assim, não foi nem um branco, foi uma pressão psicológica muito grande. O Brasil, ele costuma, em Copas do Mundo, poucas foram as vezes que o Brasil pegou um gigante e ganhou. Quando fez isso, fez porque tinham jogadores de muita personalidade. Jogadores como, por exemplo, o Ronaldo, na final com a Alemanha, como, por exemplo, Romário na final contra a Itália. O Pelé, não preciso nem falar. É preciso ter jogadores assim, com essa personalidade muito forte, para o Brasil pegar um grande e ganhar. Se não tiver um jogador de personalidade, eu digo personalidade, o que eu quero dizer com personalidade? Eu quero dizer aquele jogador que está mais preocupado em ganhar do que com o que vai parecer se ele não ganhar. Enfim, é isso. Acho que, por exemplo, a seleção de 82... apesar de ser uma seleção muito habilidosa, com grandes jogadores, faltou um pouco dessa personalidade, da vontade de ganhar, ser maior do que o medo de perder. Aquela coisa de a fama foi crescendo, de que o time era muito bom, e isso foi se voltando contra o próprio time, o time foi ficando com medo de, será que eu vou conseguir manter essa fama, de ser grande? E aí tropeça e cai. No caso do 7-1, tinha um agravante, era uma Copa em casa.
Então, assim, não poderia acontecer uma derrota. Quem dirá de 7-1? Não poderia acontecer uma derrota. Isso foi pesando na cabeça do inconsciente de jogadores que não tinham a personalidade preparada para isso. Alguns jogadores realmente muito despreparados em termos de personalidade. Um capitão como o Thiago Silva, que apesar de ser um bom jogador, também não tinha essa personalidade para comandar o time lá atrás, como teve o Dunga em 94. Comandar, dizer, não, cara, nós vamos ganhar, custe o que custar aqui, nós não vamos perder de 7-1 de jeito nenhum. Vamos ganhar, vamos ganhar. Faltou isso. Algumas pessoas também criticam demais o Filipão. O Filipão é um técnico ultrapassado. Não acho que é muito por aí, não. Também não acho que dê para crucificar o Filipão. Acho que as pessoas falam muito em futebol moderno, que os técnicos brasileiros precisam se atualizar. Nesse ponto eu cito o Renato Gaúcho. Acho que não teve nada de muito novo, espetacular, inventado, revolucionário. A própria Alemanha, que ganhou do Brasil de 7-1, passou uma dificuldade terrível para ganhar, se não me engano, de Gana. Foi de 1-0, revejam esse jogo. Uma dificuldade, quase que perde para Gana. Então não é bem assim. Eles inventaram um futebol moderno e nós estamos a anos-luz deles. A diferença é de 7. Não, se jogasse 20 vezes, não ia ser 20 vezes 7-1, certamente. Não seria. Talvez até uma vitóriazinha para o Brasil, perder. Certamente o Brasil tenderia a perder, porque tinha um time menos preparado que o time da Alemanha. Indiscutivelmente. Foi justa a derrota. Isso eu nem questiono. A Alemanha era mais time, tinha mais personalidade. Jogadores como Schweinsteiger, Philipp Lahm. Só esses dois, você já entende a mente vitoriosa. São jogadores de personalidade. E faltava isso pro Brasil. Não tinha um Schweinsteiger e não tinha um Philipp Lahm. Jogadores que estão ali, se a coisa desandar, ele assume o comando. Não tinha no Brasil ninguém que assumisse o comando. Fred estava lá na frente esperando a bola chegar. Apesar de ter mais idade. Enfim, Daniel Alves, um garoto novo naquela época. Davi Luiz nem vou comentar. Perdeu a cabeça, Fernandinho, enfim. O que eu acho foi um vexame, isso é indiscutível. A diferença entre os dois times não era essa, 7-1. Isso foi uma pontualidade agravada pelo psicológico do futebol brasileiro. Talvez até um pouco do síndrome da vira-lata, que o Nelson Rodrigues tanto fala. Foi agravado ali. Teve um pane, sim. Não vejo desmérito da CBF, muito menos do Filipão. E também não vou ficar falando, os jogadores são... Não, os jogadores, até acho que o Tite tem mesmo que aproveitar. Alguns desses jogadores têm muito talento. O que eu acho que faltou, talvez, para o Filipão, foi enxergar que precisava se ter alguns jogadores, e verdade também que não se pode criticar muito isso o Filipão, porque não se tinha esses jogadores na seleção brasileira, jogadores com personalidade, né? Foi uma geração foi uma entre-safra, né? Em que você tinha jogadores novos como o Neymar, com personalidade, mas muito novos. E jogadores velhos demais para ter personalidade, para comandar, ter a sua autoridade não questionada. Essa entre-safra culminou de acontecer numa Copa no Brasil, enfrentando uma seleção muito boa, numa semifinal. Então tudo indicando que seria um trauma. O que não se esperava que fosse um trauma tão grande, né? 7. E depois uma derrota também terrível para a Holanda, na disputa de terceiro e quarto. Enfim, gente, o que fica de lição desses 7-1, para mim, no meu entender, é que o Brasil precisa, dentro da seleção, ter comando. Não só fora de campo. Tá? É preciso ter uma liderança, é preciso ter um jogador ali que assuma a responsabilidade quando a coisa desanda. Acho que a gente enxerga muito isso quando o time sai perdendo num jogo grande. É preocupante quando uma seleção atinge o ápice, ganha antes da Copa. Foi o que aconteceu também com aquela seleção, né? Porque a gente não conhece como que vai reagir na hora que tomar uma pancada. Ele só bate, não está acostumado a apanhar. E aprender a apanhar é importante para ficar cascudo, para ficar copeiro. O Tite está tentando fazer isso com a seleção brasileira, fazer a seleção ficar mais copeira, aprender a apanhar. Teve um jogo contra a Argentina que o Tite botou até atrás o time. E a Argentina lá batendo, e o Brasil se defendendo. Eu acho interessante isso. O Brasil tem que aprender a apanhar, tem que aprender a ser atacado, tem que aprender a sair perdendo de 2, de 3 e ainda assim ter autoridade para correr atrás do placar. E só vai fazer isso se tiver jogadores preparados psicologicamente, preparados em termos de personalidade e liderança.
Não adianta você ter ótimos jogadores, a seleção de 82 foi prova disso, não adianta você ter ótimos jogadores, excelentes jogadores, mas despreparados em termos de cabeça para uma situação adversa contra um time de peso. É isso, gente. Fico aberto aí para comentários, quem quiser discutir esse assunto comigo, só mandar um comentário aí, se inscreva no canal, tem muito assunto legal pra gente tratar. Um abração, até a próxima. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei, para tirar efeito igual ao jogador,